até te falei que estava na correria e estava resolvendo um imprevisto aí, porque a gente está na obra para abrir a nossa segunda unidade, né? Legal. Então, para a gente, o que era uma realidade bem distante, né, acabou se antecipando aí, houve esse aceleramento aí, Uhum. nesse sentido. Eu me chamo Glauber, né? Eu sou aqui de Rio Branco, no Acre, da Bahia Brazuca, né? Uhum. A gente, eu tenho um sócio, né? E aí, geralmente eu que cuido mais dessa parte estratégica, ele cuida da parte mais operacional, Uhum. né? Então, é... E aí, assim, cara, a gente abriu a barbearia em 2019, dezembro de 2019. Vai Uhum. fazer 4 anos aí. E aí a gente abriu no boom de abertura de barbearias aqui na nosso estado aqui, né? Em Uhum. 2019 foi o ano ápice, assim, onde muitas barbearias estavam abrindo. E eu tinha largado meu emprego para empreender, sempre foi meu sonho. E eu não sabia, assim, exatamente no que empreender, né? Mas na época aqui na cidade, aqui no estado, tava num boom, assim, ou quem tinha grana, ou abria barbearia, ou abria uma hamburgueria. E aí eu Uhum. fiquei pensando, cara, eu acho que eu vou de hamburgueria, até porque eu e meu sócio, a gente entende um pouco assim de cozinha, a gente gosta pra caramba de cozinhar, a gente faz uns hambúrgueres assim, muito bons, dignos mesmo de serem comercializados, sabe? Então a gente pensou nessa parte, só que a gente foi pro lado da barbearia, porque quem geralmente trabalha com restaurante, né, com lanche, alguma coisa assim, precisa de um pouco mais de tempo, né, durante o dia para colocar em prática, né? E aí, enfim, a gente decidiu para barbearia. Nem eu nem eles entendemos nada de corte, entendíamos nada de corte de cabelo. Nunca pegamos em máquina, nunca pegamos em tesoura nem nada. Mas eu sou formado em administração, né? Eu tenho a gestão em si. E ele era mais um cara sonhador também, indo atrás de realizar um sonho de empreender. Aham. E aí abriu a empresa dezembro de 2019, a gente vendeu bem. Janeiro de 2020 a gente vendeu melhor que dezembro. Fevereiro de 2020 a gente vendeu 2 vezes mais do que dezembro e janeiro juntos. A gente vinha crescendo assim absurdamente. E aí nos primeiros 15 dias de março a gente já tinha batido o faturamento de fevereiro, né? E aí no dia 19 de março veio o decreto aí da pandemia e tudo. Uhum. E aí acabado de abrir a barbearia. Como a gente abriu com capital próprio, a gente não pegou investimento em banco, nem nada do tipo, foi capital próprio mesmo, né? A gente estava com um capital de giro bem baixo, um fluxo de caixa também um tanto baixo, até porque a gente estava pagando alguns investimentos que a gente já tinha feito na barbearia, né? A barbearia custou inicialmente para a gente em torno de uns 70, 80 mil reais na época. Uhum. Então, umas coisas a gente tinha parcelado ali de 2, 3 vezes ali, ou até um pouco mais do que isso, para poder viabilizar, né, a abertura e não ficar muito apertado. Mas aí Aham. veio a pandemia, a gente quase fechou na pandemia, a gente quase fechou mesmo, assim, a gente ficou com várias contas a pagar, débitos, assim, que a gente achava que a gente não iria conseguir, né, contornar ali. Aham. Mas com muita técnica ali, muita paixão, a gente conseguiu. E aí a gente veio melhorando muito os nossos resultados conforme o tempo foi passando, a pandemia foi passando, a gente foi conseguindo reverter essa situação, né? E aí no ano passado, na verdade em 2020, aí eu conversando com meu sócio, falei para ele, falei, cara, sabia que uma forma da gente não perder faturamento era a gente ter uma barbearia por assinatura? E aí ele falou assim, cara, mas acho que isso não é muito viável, não sei o que e tal. Eu falei, não, tem que estudar direitinho para poder entender, né, até que ponto que é viável, que não é, mas aí eu falei, faz as contas comigo, né? Se você tem uma renda mensal fixa ali, de tantas assinaturas, a um valor X, você tem um Uhum. valor que você pode contar todo mês, né? E aí ele ficou meio assim e tudo, e aí a gente não tocou pra frente, né? Não tocou pra frente. Aí quando foi em 2021, a gente voltei a falar sobre esse assunto, e aí nada, mas só falamos, não colocamos em prática, né? Uhum. E aí
a gente vinha melhorando os resultados da barbearia mês a mês, a gente melhorando, melhorando, melhorando em crescimento, né? A gente inicialmente, quando abrimos em 2019, a gente só tinha duas cadeiras, né? Na verdade, a gente tinha três cadeiras, mas só tinha dois profissionais porque a demanda era suficiente só para dois profissionais. E aí, em 2021, a gente contratou o terceiro profissional, né? Ficamos com três profissionais. E aí, só que a gente tava querendo alavancar, né? Crescer. Eu acho que é o sonho de qualquer empresário que abre uma empresa. Então, a gente em 2022 acabou conhecendo aí o BDX, Uhum. né? A gente viu alguns resultados, assim, viu algumas pessoas comentando. A gente já tinha até esquecido um pouco disso, né? Da barbearia por assinatura. Mas aí a gente decidiu arriscar, né? Uhum. Eu lembro que quando a gente foi comprar o curso, eu mandei uma mensagem para ele assim, eu falei, cara, vou comprar o curso. Depois que eu comprar, não tem mais como se arrepender. É isso ou é isso. Ou a gente vai para cima ou a gente vai perder essa grana, né? E aí ele pegou e falou, não, vamos arriscar então, né? A vida é boa para quem corre risco. E aí a gente foi atrás. E aí a gente começou a estudar o B10X. E aí, em pouco tempo, a gente contratou o quarto profissional. Tivemos que fazer uma adaptação Uhum. no nosso espaço, porque o nosso espaço só comportava três cadeiras, por ser um espaço um pouco menor, né? E aí Uhum. a gente teve que fazer uma adaptação lá. Acho que gastamos em torno de uns 10, 12 mil reais para fazer essa adaptação. Mas a gente precisava contratar esse quarto profissional porque a demanda tinha aumentado, entendeu? Sim. Então, se a gente tivesse continuado com os três profissionais, a gente não teria crescido como a gente cresceu, né? Uhum. Esse crescimento, na verdade, ele teria sido limitado. A gente teria limitado o nosso crescimento. Então, a gente acabou contratando o quarto profissional. E aí, cara, assim, na verdade, a necessidade do B10X surgiu com os nossos próprios clientes nos solicitando. Porque, por exemplo, toda semana, 2 a 3 vezes por semana, chegava um cliente e perguntava assim: olha, vocês trabalham com pacote mensal? Ah, eu quero cortar o meu cabelo 4 vezes. Vocês trabalham com um pacote? Vocês fecham um pacote? Eu pago antecipado, eu pago à vista, eu pago no cartão. Uhum. Vocês têm alguma coisa assim? Eu quero fechar um contrato de 6 meses, eu quero fechar um contrato de um ano. Então, os clientes começaram a nos pedir isso, Uhum. entendeu? E até então, no ano passado, não tinha nenhuma barbearia aqui que trabalhava nessa modalidade de barbearia por assinatura. Uhum. E aí a gente pegou, e aí a gente começou a ir vendendo esses pacotes, sabe? Então, por Uhum. exemplo, o corte de cabelo hoje na nossa barbearia, o valor dele é R$ 40. Então a gente ia fazendo ali alguns cálculos amadores ali mesmo, ali com base nos dados que a gente tinha de curso e essas coisas, né? E chegava a dar um desconto ali, era 160 que você ia pagar se você fosse cortar uma vez por semana durante o mês inteiro, né? Então você vai pagar pra gente aí, por exemplo, 120 aí no mês. E aí o cliente ainda achava o valor um pouco alto, né? Até porque para quem alguns desses clientes já tinham vindo de outros estados que já tinha barbearia por assinatura e já sabia como que funcionava, né? Já entendia Uhum. de valores e tudo. E aí assim a gente começou a perceber que os próprios clientes estavam empurrando a gente para essa nova perspectiva aí no ramo da Aham. barbearia. E aí a gente decidiu entrar e tem dado assim super certo. Agora, eu até te falei que estava na correria e estava resolvendo um imprevisto aí, porque a gente está na obra para abrir a nossa segunda unidade, né? Legal. Então, para a gente, o que era uma realidade bem distante, né, acabou se antecipando aí, houve esse aceleramento aí, Uhum. nesse sentido, né? Então, a gente está ali abrindo uma segunda unidade com mais 4 cadeiras também, Uhum. né? Onde a gente quer, e aí já num espaço bem maior e tudo, onde a gente quer implantar já, né, esse sistema também, para poder a Uhum. gente conseguir já fidelizar uma maior quantidade de clientes ali naquele novo espaço. E é basicamente isso, Cara, nessa entendeu? época aí, quando você falou que os seus clientes empurraram você, né, para ter assinatura. Uhum. Nessa época, o maior desafio de você estava sendo atender essa demanda ou não, assim, era outro momento? E quanto que vocês estavam faturando na época? Cara, assim,
o desafio maior era, por exemplo, era tornar isso viável, entendeu? E conseguir passar para os barbeiros de que isso era um bom negócio, sabe? Porque, por exemplo, o barbeiro, se você diz para ele que você mexe na comissão dele, para ele é o fim do mundo, né? Então, Sim. por exemplo, pô, o cara corta o cabelo de R$ 40. Aqui a gente paga em torno de 42% ali pro barbeiro, máximo 45%, depende do plano de cargo que a gente faz para eles, né? Então, você dizer para ele assim, ó, que você vai deixar de ganhar, sei lá, R$ 18 num corte, vai ganhar 13, né, por corte. O cara enlouquece, só que ele não entende que, por exemplo, por corte, ele vai aumentar a quantidade de vezes que ele vai cortar. Então ele vai ganhar mais, ele vai ganhar no volume, entendeu? Enfim, aí isso foi um desafio para a gente, né? Tentar entender como que de fato funcionava a barbearia por assinatura, né? E não só fazer do jeito que a gente pensava que era. Até porque como a gente não tinha nenhuma referência aqui ainda em relação a isso, a gente não tinha um know-how, a gente não sabia como fazer, né? Uhum. E aí, assim, esse foi o maior desafio. E aí, na época, assim, a gente estava faturando por volta, assim, de uns 15 mil, né, Uhum. uns 15 mil, 14, 15 mil, né, e uma lucratividade assim, um pouco mais abaixo, né, Sim. do que a gente sabia que a gente poderia ganhar. E Uhum. aí era basicamente isso. E aí, cara, o que que o BDX mudou ali para vocês em números, assim? Qual foi o tamanho que vocês se tornaram? Lucratividade aumentou e o volume de faturamento mesmo? Uhum. É, como a gente fala, assim, ó, desde que nós abrimos a barbearia, a gente ainda não tinha tirado lucro para nós, né? Eu e meu sócio. Nem prolabore e nem lucro, né? Em 2019 não dá para contar porque foram 20 dias aí de atendimento, né? Aham. 2020 não deu para contar também porque pandemia e muitas contas a pagar. Sim. 2021 foi o ano que a gente se reergueu e conseguiu estabilizar a parte financeira da empresa devido à pandemia ainda no ano de 2020, né? Na Uhum. verdade, 2021 teve pandemia também, mas já estava um pouco mais flexível, Sim. né? E aí, em 2022, foi o ano que a gente botou assim, cara, ou a gente vai botar esse negócio para fazer dinheiro para nós, ou a gente vai fechar essa parada, porque não faz sentido a gente tá tendo toda essa dor de cabeça, todo esse desgaste, tudo, e a gente não tem nenhum lucro, né? Sim. Então, aí a gente foi atrás em busca disso. E aí, assim, a gente começou a crescer o faturamento, né? Mês a mês ali, a gente saía de 15 para 17, 17 para 18, 18 para 19, até que em dezembro, né? Que na verdade também é o mês ápice ali das barbearias, né? A gente chegou a faturar ali, acho que foi 27, foi 28, né? Foi o Aham. nosso teto ali de faturamento, o nosso recorde, na verdade, Aham. né? Então foi o que a gente bateu, mas antes disso a gente tinha estabilizado ali em 20, 22, 23 Aham. nessa faixa, né? O máximo que a gente bateu, assim, sem ser num mês sazonal com barbearia, na barbearia, no mês de dezembro, por exemplo, foi 22, 23 mil, né? Por volta desse Uhum. valor aí. Então, e logicamente com a lucratividade, assim, bem maior, né? Bem maior. Então a gente conseguiu, por exemplo, já nesse sentido, ter um prolabore, né, fixo para Uhum. mim e para ele, né, e também ao final de 3 meses a gente fazia a participação dos resultados, né, do lucro líquido da empresa. Uhum. Então, além do prolabore, por exemplo, em dezembro a gente tirou uma grana que a gente ainda não tinha visto, entendeu? Para Sim. nós. Então, assim, Legal, cara. até deu uma alavancada, assim, no nosso, no nosso, no nosso tesão mesmo, assim, sabe? Porque você vê, quando você não está muito motivado com alguma coisa porque não está dando certo, você vai aqui, resolve uma coisinha de um jeito, resolve uma coisinha ali, às vezes apaga um incêndio e tal, mas como os resultados foram aparecendo, a gente começou acabando, sabe, despertando assim de novo para se desafiar novamente, buscar melhorias e tal, acabou motivando mesmo mais a gente, né? Sim. E aí foi basicamente isso. Então hoje a gente já tem já mais fixo, graças a Deus, né? Essa questão do prolabore mesmo,
né? Uhum. E da participação dos resultados trimestrais da empresa. Que legal, cara. E, cara, o que, assim, no dia a dia para vocês, principalmente questão de venda de produto e serviço extra para esses assinantes, como tem sido para você? Facilitou ou ficou meio que na mesma? Assim, eu não, eu sempre, na verdade, sim, é porque, na verdade, a venda de produtos e de serviços, né, adicionais, assim, para a gente sempre foi um negócio muito tranquilo. Eu sempre ensinei os barbeiros, fiz vários treinamentos com eles de vendas, né? Eu trabalho com vendas também. Uhum. É, eu trabalho com vendas de high ticket, né? Então, Uhum. para mim, por exemplo, às vezes eu tiro 150 mil reais do bolso do meu cliente fácil. Então, eu sempre fui quando fui para essa parte de low ticket, para ensinar para os meus barbeiros como que eu trabalho, né? Uhum. Então, para mim foi um pouco mais tranquilo ensinar para eles, por exemplo, às vezes como, se o cara foi só cortar o cabelo, foi só fazer a barba, mas existe ali, por exemplo, a depilação no nariz, na ouvido ali, que dá para você oferecer, uma sobrancelha, sabe? Uhum. Uma coisa assim, né? Mais rápida e de uma lucratividade bem maior do que o Uhum. corte, do que a barba, né? Então Uhum. sempre foi muito tranquilo, assim, a gente passar isso para eles, ensinar e eles Uhum. oferecerem. O B10X, assim, a gente só potencializou isso ainda mais, né? No sentido de não se acomodar só com o corte de cabelo e a barba, mas sempre oferecer ali algum serviço adicional. Acaba elevando o nosso ticket médio, por aí vai. Então Uhum. foi bem tranquilo, assim, a gente já trabalhava isso bem antes, assim. Mas, claro que o curso não é sobre vendas, né, disso, né? Mas você acha Uhum. que a propensão do cara estar mais exposto, aumentou a frequência dessas compras? Ou Sim, é sim, porque mais... aumentou a frequência dele dentro da barbearia, né? Uhum. Então, automaticamente acaba que aumentando também a quantidade de compra. Até porque, assim, eu trabalhei muitos anos, trabalhei 4 anos, por exemplo, no varejo, né? Uhum. Então, em supermercado, eu fui estoquista, fui comprador. Então, assim, a gente aprende algumas técnicas, né, de vendas ali, não Legal. de persuasão, mas de exposição de produtos, por exemplo, de exposição de imóveis, de uma maneira que atrai o cliente. Então, a gente sempre tem ali, de maneira mais facilitada, por exemplo, alguns produtos ficam de fácil acesso para o cliente, entendeu? Para ele poder pegar, para ele poder sentir, para ele poder ver. E Uhum. aí tudo isso vai ocasionando com que, com que ele gaste mais, né? Sim. Então, se aumentou a frequência dele dentro da barbearia, também vai aumentar a frequência com que ele compra. Então, se Uhum. eu tinha um cliente, por exemplo, que ele ia uma vez na barbearia, cada vez que ele ia, ele, por exemplo, tomava uma cerveja, por exemplo, uma, duas cervejas, né? Ou um refri. Agora, se ele vai 4 vezes no mês, toda vez que ele vai, ele compra mais cerveja, ele compra mais refrigerante, entendeu? Ou um Uhum. energético, por aí vai. Então, de fato, acabou aumentando, assim, a frequência, assim, né? Foi natural, porque aumentou a frequência que ele tá dentro da barbearia. Legal, cara. Cara, para finalizar, assim, queria só que você resumisse, assim, como foi, como está sendo a nova realidade, ah, depois, né? Teve um aumento bem significativo, foi de 15 para 22 ali a gente está falando pelo menos 50%, né, de aumento no teu Uhum. faturamento em relativamente pouco tempo. Ah, como tem sido para você essa nova realidade, as coisas que você mais acha legal que tem sido transformado para você? Cara, assim, eu gosto muito, eu não sou nenhum demagogo, né? Eu, eu, eu gosto que a minha empresa dê lucro, eu abri ela para isso, né? Eu sempre gosto de dizer isso nas palestras que eu ministro e tudo, que quem abre empresa abre para ter lucro, antes de qualquer coisa. Às vezes você pode ter um discurso bonito que você quer gerar renda, você quer gerar emprego, você quer mudar a realidade, você quer transformar a sociedade, beleza, você quer. Mas Uhum, esse não é o teu objetivo principal. Você abriu para ter lucro, porque se você não tiver lucro, a sua empresa ela não vai fazer nada disso, não vai gerar renda, não vai gerar transformação e tudo, né? uhum, Então, às vezes as pessoas acabam que é, demonizando demais o lucro, quando na verdade o lucro é uma coisa boa, né? sim. Então, assim,
culturalmente existe isso, pelo menos aqui para nós, aqui, culturalmente, às vezes você falar de lucro é errado, é um pecado, entendeu? Então, a gente precisa quebrar essa cultura. E aí, assim, eu abri minha empresa para isso, para ter lucro. Só que o lucro, quando você entende que ele se torna uma consequência, é muito mais interessante quando você atinge ele, né? Por que eu Uhum, tô falando isso? Porque, tipo assim, por exemplo, para mim, o dia mais bacana da minha empresa é o dia de pagamento dos meus funcionários, uhum, né? Porque eu tô provendo ali sobre a vida deles, sobre a família deles, sobre os sonhos deles, entendeu? Então eu tô uhum, alimentando algo ali que eles estão construindo, né? Então eu fico muito feliz com isso. É, e ver esses resultados acontecendo, ver, por exemplo, a realidade de pessoas ao meu redor se transformando, juntamente com a minha também, né, tem sido muito bacana, no sentido de que, no sentido de que tudo isso, assim, é, é, é muito prazeroso, né? Às uhum, vezes você vê um colaborador seu, por exemplo, que entrou na tua empresa, ele andava de bicicleta. E aí você vê que com os resultados da sua empresa crescendo, ele tem crescido também e ele agora anda de moto. Pô, isso é muito massa, né? Isso é muito massa. A qualidade de vida dele melhorou. Logicamente que envolve todo o mérito dele, que envolve todo o trabalho dele. A gente nunca descarta isso, a gente sempre reconhece. Mas foi proporcionado também pela mudança de mentalidade dos donos da empresa, que levaram a empresa a um outro nível de jogo, que levaram a empresa a um outro nível de faturamento, de lucratividade. Então, por exemplo, eu até brinco lá na barbearia. Antigamente, a gente não conseguia, por exemplo, dar uma bonificação, a gente não conseguia dar um prêmio, dar um brinde, sabe? Então, agora chega o final de ano, ou quando eles batem uma meta, a gente dá um brinde, a gente dá uma bonificação, compra uma máquina de corte de cabelo mesmo, pô, eu queria tanto. Às vezes a gente ouve a conversa, né? Pô, eu queria a máquina tal. A gente guarda aquilo ali, quando chega o momento certo, a gente compra a máquina e presenteia o colaborador, sabe? Então, se proporcionar esse tipo de coisa, né, para eles, para você, para a empresa em si, é muito bacana no, no sentido de você ver que está todo mundo crescendo junto, né? uhum, Então, eu acho que BDX, assim, além do lucro, como eu falei, que tem sido importante e é importante para a gente continuar desenvolvendo, né, o negócio, crescendo como estamos crescendo agora, dobrando, né, o nosso número de unidade, número de barbeiros, e esperamos também que o faturamento, né, sair aí até o final do ano de 23, 22, 23 para pelo menos 50, né, R$ 1.000 de ótimo, faturamento com a abertura da segunda unidade, sim, né? E aí, assim, agora, como a gente tá abrindo a segunda unidade, a gente está um pouco desfocado em conseguir novos clientes, mas novas assinaturas, né, eu digo. uhum, Mas agora, terminando essa parte da obra, a gente vai focar em abrir aí buscar mais assinantes para a gente conseguir potencializar esse número, né? A gente uhum, tem que quebrar um paradigma cultural aqui, é, tanto com os barbeiros quanto com os clientes, né, sobre essa questão da assinatura, né? uhum, Alguns clientes, por mais que seja muito bom para eles, alguns ainda ficam meio limitados assim a saber de que até que ponto a gente está oferecendo isso para eles mesmos sem cobrar alguma coisa mais na frente, entendeu? uhum, Então, a gente está quebrando tudo isso para poder conseguir alavancar ainda mais resultados. Mas acho que é isso, cara. Em resumo, é isso. Assim, a gente está irmão, conseguindo, né, aumentar nossos resultados de uhum. maneira saudável, que é importante, né, com lucro, e conseguindo ajudar os nossos colaboradores a também mudarem as realidades em que eles estavam inseridos. Legal, cara. Pô, eu só tenho a agradecer, cara, pelo papo. Legal demais conhecer a história de vocês. Mais uma vez, parabéns. A gente está criando a mentoria para se aproximar mais de vocês, fortalecer a comunidade ali da Barbearia por Assinatura. Hoje já são mais de 800 ao todo Brasil, assim, então é muita gente mesmo. E só de conversar com algum de vocês, já, tipo assim, eu, que nem sou dono de barbearia, já tive várias ideias, assim. Então, com certeza, a Uhum, comunidade fortalece muito a história de vocês. E, enfim, a gente sabe que ainda consegue ajudar bastante vocês nessa trajetória dos próximos 50 mil, dos 100 mil e por aí vai.